E aí, nação tricolor, tranquilidade! Vencemos, voltamos a vencer depois do triunfo ontem contra o Palmeiras. 35 anos de Itabires caíram e vamos falar de informações, notícias de última hora aqui no canal Bahia Notícias. Eu sou o locutor tricolor, seja bem-vindo, seja bem-vinda. E olha só, tá confirmado, viu, galera? Primeira notícia é essa. Tá confirmado o interesse do Bahia no volante Samu Silva, no volante português, jogador da equipe do Vizela. O jornal português A Bola fez uma matéria confirmando que este atleta europeu está sim no radar de Renato Paiva. E apesar de ser difícil tirar ele do Vizela, como diz a própria matéria do A Bola, vai ser difícil pois o treinador da equipe quer manter o atleta lá no Vizela. Mesmo assim, o Bahia está determinado financeiramente a trazer este reforço, Samu Silva, na janela de julho agora. Esta é a primeira notícia. Eu vou trazer 8 tópicos bem interessantes e informativos para você. Já vou pedir humildemente, de coração, o seu like. Dessa forma você me ajuda, você ajuda a minha família, você ajuda o canal, você ajuda a minha vida inteira. Muito obrigado desde já. Se inscreva quem não é inscrito e ative o sino das notificações, porque agora vamos para o tópico informativo número 2. Veja só. O número 2 é o seguinte: o SBTV levantou um dado, o neto do SBTV levantou um dado interessantíssimo. O Bahia atingiu a marca de mais de 30 mil torcedores no estádio pela sexta vez seguida. Sexta vez seguida, a gente colocou mais de 30 mil na Fonte Nova. Isso é uma marca muito interessante, expressando a força da torcida mais vibrante do planeta Terra. Ontem contra o Palmeiras foram 30.824 no triunfo com o gol de Tassiano, a jogadaça do Cauli. Galera, vamos para o tópico número 3. Tem jovem do Bahia indo para a Europa, hein? O jogador destaque no Sub-20, o Roger Gabriel, meia ofensivo, com apenas 16 anos de idade, foi convidado para treinar no Manchester City. Exatamente, a informação do Vene Casagrande diz que o clube inglês convidou o jovem Roger Gabriel, grande promessa da base do Bahia no momento, para passar um tempo lá e treinar e pegar a manha lá já do futebol europeu. Não significa que ele vai ser negociado, que ele não vai passar pelo Bahia principal, não, é apenas um período de teste para que ele ganhe experiência internacional. Diz aí o que você acha disso. Vamos lá, galera, não esquece do like. Eu vou pro tópico número 4. Olha só, para falar agora notícia ruim. O zagueiro David Duarte, a bruxa tá solta, né? O zagueiro David Duarte não jogou contra o Palmeiras porque antes do jogo ele teve uma lesão muito séria. Esse zagueiro, o David Duarte, que vinha, inclusive, se adaptando com o time titular, apesar das oscilações, deve ficar de fora um longo período. Inclusive, o time nem deu prazo, não estipulou prazo. É um longo período por quê? Porque ele teve uma lesão no menisco do joelho esquerdo e vai ter que passar por cirurgia. Essa é a verdade. Bom, essa é a notícia. O David Duarte está caindo fora. Vai ficar um tempo longe, talvez não volte mais essa temporada, mas por outro lado, o tópico número 5 já fala de jogadores que estão voltando depois de um período longo de lesão. O Marcos Vitor foi relacionado ontem para jogar contra o Palmeiras, assim como o Ademir e o Chaves, né? Esses 3 jogadores, Marcos Vitor, Ademir e Chaves, voltaram de lesão, ficaram no banco de reservas contra o Palmeiras, né? E já estão disponíveis novamente. O Marcos Vitor, se você não lembra, no dia 7 de abril ele teve uma lesão também no joelho também. Mas graças a Deus já se recuperou. E vamos para o tópico número 6, falando de desfalques. Primeiro desfalques no Fluminense. O Bahia que tem tido muitos desfalques, né? Mas, por exemplo, o Ademir e o Everaldo estão suspensos agora, né? Por terceiro cartão amarelo. Mas o adversário também tem desfalques, né? O Fluminense não vai ter o Fernando Diniz e nem o meia André. Eles foram suspensos por cartões.
Então o Fluminense vem sem o treinador e sem o meia André. O Bahia tem um caminhão de desfalques, né? E aí para vir a galera lá do Eixo Sul dizer que o Palmeiras perdeu porque era o data FIFA, porque estava com muitos desfalques. Pelo amor de Deus, o Bahia está sem a metade do time. O Bahia está quase tendo que botar o sub-20 para jogar de tanto desfalque. E aí a gente não vai ter, diante do Fluminense, nem o Ademir, nem o Everaldo suspensos por terceiro cartão amarelo, e o Marcos Felipe, o goleiro Marcos Felipe, que fechou tudo ontem, quase tomou um frango, mas depois acabou salvando o jogo contra o Palmeiras. Foi muito bem o Marcos Felipe, né? Depois também de pegar os pênaltis nas oitavas de final da Copa do Brasil. Não vai poder jogar contra o Fluminense porque, não sei se você lembra, o Marcos Felipe ele é emprestado. Ele pertence ao clube carioca, ele pertence ao Fluminense. Portanto, por questões de cláusula contratuais, o Marcos Felipe será desfalque no jogo de sábado contra o Fluminense pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Galera, vamos chegando para o último tópico. Peço o like, se inscreva e me ajude. E eu agradeço muito quem está. O canal já chegou a 1.500 inscritos. Eu agradeço e peço a Deus que ilumine e abençoe todos vocês, porque vocês me fazem muito feliz com a audiência que vocês dão aqui, a moral que vocês dão. Galera, tópico final, Paiva pede desculpas. Pediu desculpas, deu o braço a torcer. Vamos ver rapidinho o que ele falou. Eu vou resumir para você aqui. O Paiva pediu desculpas à torcida do Bahia por ter sido, segundo ele, mal interpretado nas coletivas anteriores, essas últimas que ele teve, né? Ele veio pedir desculpa principalmente pelo fato de ter sido mal interpretado naquela coletiva onde ele falou que quem tem que avaliar o trabalho dele não é a torcida, mas é o Grupo City. Então foi essa fala que ele veio se retratar. Então ele disse aí nessa fala dele, na entrevista após o jogo, que ele sempre valorizou abre aspas, a massa humana que é a torcida do Bahia, que ele valorizou muito a torcida do Bahia em Portugal, nas entrevistas que deu em Portugal, no Equador, e disse que apenas pontualmente pediu à torcida para que não vaiasse os atletas no jogo, no estádio. Segundo ele, a torcida tem todo o direito de dar opiniões sobre o futebol da equipe. Não era isso, segundo ele, que ele tinha querido dizer quando disse que não devia satisfação ou que quem tem que avaliar é o Grupo City. Não, segundo ele, quando ele disse isso, ele estava se referindo ao fato do pessoal do Grupo City acompanhar o dia a dia do trabalho, os treinos, né, acompanhar de perto. E a torcida não. Querendo ou não, o torcedor tem uma visão um pouco mais superficial do trabalho. Mas ele ressaltou que a opinião da torcida é sim importante e que a torcida foi muito importante, segundo ele, inclusive nesse jogo contra o Palmeiras, quando apoiou até o fim. E aí ele, por fim, disse que ficou muito triste, que doeu ter sido mal interpretado, que se sentiu injustiçado porque nunca deixou de valorizar a torcida do Bahia. Segundo ele, entende a questão da cobrança, porque o time não ganhava 8 jogos, mas ele não deixou de dizer também que, por outro lado, o time também não perde a 7 jogos. Então essa é a visão do Paiva, pedindo desculpa, mas também meio que se explicando e saindo pela tangente. Eu, da minha parte, desculpas aceitas. Eu acho que ele é um profissional que está tentando entregar o seu melhor e a gente deve cobrar ele pelo desempenho da equipe e pelos resultados, sim, porque é o trabalho dele. Mas, enquanto ser humano, eu não tenho nada a reclamar dele e acho que essa desculpa veio a calhar, foi boa. No mínimo, ele deu o braço um pouquinho a torcer e isso é positivo. Eu quero saber o que vocês acharam dessas desculpas dele e de todo o resto do conteúdo do vídeo. Peço o seu like antes de terminar e agradeço de coração mais uma vez diretamente de Valença City, Baixo Sul do estado da Bahia. Um forte abraço para você, fique com Deus e bom fim de semana. Fui, bora Bahia!